Olá, a aula de hoje é sobre autarquias. Nós sabemos que as autarquias, elas são uma das entidades da administração pública indireta, certo? Ou seja, quando a administração pública direta cria entidades com personalidade jurídica própria para desempenhar suas funções. Então nós temos aqui já, para que serve a autarquia? Para desempenhar atividades típicas do Estado. E por que elas existem? Por que o Estado, por que cargas d'água? A administração pública direta cria uma autarquia para atender ao chamado do artigo 37, caput da Constituição Federal, mais especificamente para atender ao princípio da eficiência. E já explico. O que impõe a Constituição Federal para a administração pública? Que seus serviços sejam prestados com eficiência. Então, para que haja eficiência na prestação dos serviços públicos, a administração pública direta cria uma autarquia com a finalidade de ela ser um ente especializado em determinado serviço público. Então, a finalidade da autarquia a finalidade da existência dela é a de especialização do poder público. Certinho até aqui, gente? Maravilha. Isso aqui foi a base do que é uma autarquia, para que ela existe. E agora a gente vai passar a estudar as características. De que forma? Primeiro de uma maneira bem genérica e depois a gente vai detalhando cada uma delas. Certo? Características. Autarquias. Opa, vamos lá. Autarquias. Quais são suas características, né? Criação por lei, como já vimos, específica, por lei específica. Personalidade jurídica de direito público, por ela ser uma personalidade jurídica de direito público, a criação dela se dá sempre por lei específica. Okay? Ela possui auto-administração. As entidades da administração pública indireta, elas gozam de autonomia. Que tipo de autonomia? AFO, lembram-se bem? Autonomia administrativa, financeira e orçamentária. A autonomia administrativa também é chamada de auto-administração. Certo? Elas gozam, como já vimos também, de especialização. Elas são extremamente especializadas. Por quê? Porque esta é a finalidade da existência das autarquias, a especialização da administração pública para quê? Para prestar um serviço cada vez mais eficiente aos particulares. Ela, como toda entidade pertencente à administração pública indireta, está sujeita ao controle finalístico, que é o poder de tutela da administração pública, vocês se lembram, né? A administração pública exerce o controle finalístico de finalidade ante as entidades da administração pública indireta. O que é isso? A administração pública direta cuida para que as entidades da administração indireta respeitem a sua finalidade, o seu motivo de existir. Elas não se subordinam. Lembram-se, não há subordinação, há vinculação. Por exemplo, um policial
ele é subordinado à polícia e logo é subordinado ao Estado, a subordinação. Então, há um controle hierárquico. Aqui não há subordinação. Entre a administração pública direta e indireta, há vinculação, certo? Há vinculação. E por isso que o controle ele é finalístico e não hierárquico. Prosseguindo, e elas agem, aqui é muito importante, vou até apagar tudo aqui. A principal característica das autarquias é que elas agem como a própria administração pública direta. Deixa eu apagar aqui. Elas agem como a própria administração pública direta. O que isso quer dizer? Elas gozam das mesmas prerrogativas e restrições. Então, sabendo disso, vamos tratar dos itens das autarquias, quais sejam do seu patrimônio, do seu pessoal. Ok? Vamos começar a tratar do patrimônio. Autarquias. Patrimônio. Bem, como nós já vimos, por elas agirem com a própria administração e gozarem das mesmas prerrogativas e restrições, o patrimônio das autarquias tem as mesmas características do patrimônio da administração pública direta. E, de acordo com o Código Civil, artigo 98, todas as entidades da administração pública indireta que sejam de direito público têm seu patrimônio como bem público. Portanto, a autarquia, por ser uma pessoa jurídica de direito público pertencente à administração direta, seu patrimônio é, na verdade, um bem público. Então, o patrimônio da autarquia é um bem público. E, sendo bem público, este patrimônio ele é impenhorável, ele é imprescritível, ou seja, não cabe uso capião. Há uma restrição quanto à alienação deste patrimônio, porque há regras específicas que devem ser seguidas para a alienação do patrimônio público, do bem público, certo? E este patrimônio inicial, de onde vem? Ele é um patrimônio público, certo? Como já falamos. Este patrimônio, ele advém do ente que criou a autarquia. Então, se a autarquia ela é municipal, o seu patrimônio advém do poder público municipal. Se é estadual, do estadual, e se é federal, este patrimônio advém da União. De modo que, se houver a extinção da autarquia, o patrimônio retorna para o ente. Perfeito? Vamos tratar agora do pessoal. Mais uma vez lembrando que as autarquias gozam das mesmas prerrogativas e restrições da administração pública direta. Desta forma, o seu pessoal, assim como na administração pública direta, está vinculado a um regime jurídico único. Regime jurídico único. E qual é este regime que foi adotado pela administração pública direta? Regime estatal.
estatutário. Então, pessoal, os funcionários das autarquias, eles têm a regulação de contratação pelo regime estatutário. Por ser estatutário, nós temos aí o artigo 39 da Constituição Federal, mais uma decisão do STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade, número 2135, dígito 4, que vai nos elucidar que o pessoal das autarquias, para eles adentrarem ao seu cargo, é necessário concurso público, a proibição de acumulação de cargos, salvo aqueles que a própria Constituição Federal excetua. É necessário observar o teto remuneratório, teto constitucional. Eles gozam de estabilidade, eles gozam de regime especial de aposentadoria, ou seja, não é o regime geral que é aplicado a eles. Eles também sofrem controle pela lei de improbidade administrativa, que é aplicada aos servidores públicos. E o pessoal das autarquias é considerado, portanto, funcionário público para os fins penais. Agora vamos tratar de uma espécie de funcionários das autarquias, não são todos. A gente vai falar dos dirigentes. Dirigentes de autarquias. Ok? Quem vai indicar e colocar lá para dirigir a autarquia, quem vai colocar essa pessoa é o presidente da República no nível federal, governador no nível estadual e prefeitos no nível municipal. Isso aqui é pelo princípio da simetria, certo? E qual é a forma de investidura desses dirigentes de autarquias? Vejam que não estou falando de todos os funcionários das autarquias, estou falando dos dirigentes. Okay? A lei que cria a autarquia, ela disciplina a forma de investidura desses dirigentes. Tá? Então a investidura vai constar da lei criadora. E esta lei criadora, ela pode, veja, ela não deve, ela pode indicar que este pretendente a dirigente da autarquia tenha o seu ingresso aprovado pelo Senado Federal. Veja que é diferente do caso de presidentes e diretores do Bacen. Ok? Porque daí a Constituição Federal trata especificamente desses casos, tornando-se obrigatória a aprovação pelo Senado Federal para que eles assumam a presidência ou a diretoria do Banco Central, certo? Nas outras autarquias, é a lei criadora que pode ou não indicar o Senado Federal para aprovar a entrada deles na direção da autarquia. Em relação a... Tratamos da investidura, né? Deixa eu apagar só aqui dentro, porque agora a gente vai tratar da exoneração. Quanto à exoneração dos dirigentes, é vedada a exigência de autorização legislativa para a exoneração dos dirigentes. Então, se a forma de investidura, que é disciplinada pela lei de origem, pode determinar que a nomeação seja aprovada pelo Senado, a exoneração não pode ser exigida para a exoneração uma autorização legislativa. Ok? Então, aqui, para a exoneração, vedada exigência de
autorização legislativa. Isso significa que o Poder Executivo, numa canetada só, exonera o dirigente da autarquia. Perfeito? Vamos falar agora de autarquias especiais. Já cientes do que é autarquia, nós temos as autarquias sob regime especial. Então, nós temos aqui o conjunto autarquia, onde existem autarquias comuns e autarquias especiais. Essa de origem comum nós já estudamos. Essa de origem especial, a autarquia especial, ela tem um regime especial. E do que trata esse regime especial? Há, na verdade, uma maior independência administrativa para essas autarquias. Mas essa independência não é absoluta, como vamos ver em breve. Exemplos de autarquias especiais. Nós temos as agências reguladoras e nós temos algumas universidades. Por exemplo, a USP aqui em São Paulo, ela é uma autarquia especial. Ela tem uma maior independência administrativa que as autarquias comuns. A gente já vai falar mais ou menos do que se trata isso aí, certo? Aqui, em relação às agências reguladoras, muito cuidado, porque as agências executivas, elas são comuns. As agências reguladoras são autarquia especial. E o que vocês acham que o examinador vai cobrar na hora da prova? Exatamente isso. Então, tenha claro na sua cabeça. A agência executiva é autarquia comum. A agência reguladora ou regulatória é autarquia especial. Maravilha? Qual que é a diferença entre o regime especial de autarquia e o regime comum? É que no regime especial, os atos oriundos da autarquia especial não estão sujeitos à revisão pela autoridade integrante da administração direta. Ou seja, não há aquele controle finalístico apurado da administração direta para com a autarquia especial. O que existe, sim, o que resta aqui é o controle, este sempre vai existir, do Poder Judiciário. Este controle é o controle de legalidade, certo? Então, a grande diferença é que não existe a sujeição, a revisão dos atos da agência reguladora, por exemplo, não existe a sujeição à revisão pela autoridade competente da administração pública direta. Outra característica é que não há uma homogeneidade no regime jurídico das autarquias especiais. E essa ausência de homogeneidade nesse regime jurídico vai permitir uma variedade na extensão da sua autonomia. Eu vou explicar. As autarquias comuns, elas obrigatoriamente têm que aplicar aos seus funcionários o regime jurídico único da administração pública direta. Ou seja, a contratação se dá por concurso público, etc., etc., porque o regime é estatutário. Já nas autarquias especiais, não existe a obrigatoriedade dessa homogeneidade no regime jurídico. Elas podem, por exemplo, contratar funcionários seletistas. Vamos sair agora da autarquia especial, vamos voltar para a autarquia geral, comum, certo? Vamos falar do juízo competente. Qual que é o juízo competente para julgar ações em que a autarquia faz parte?
Vamos lá. Se a autarquia for estadual, municipal, não há o que se falar, é a justiça comum, a justiça estadual. Agora, se a autarquia for federal, a competência é da Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Mas temos que prestar muita atenção à súmula vinculante de número 27, de número 27, que diz o seguinte, que se há um litígio entre o consumidor e a concessionária, aí, por mais que a agência reguladora seja federal, a competência é da Justiça Estadual. Eu vou explicar melhor essa súmula vinculante. Ok? Vamos lá. Súmula vinculante 27. Existe uma relação de consumo, certo? Entre o consumidor e a concessionária. E o que é concessionária, gente? Explicando brevemente, sem entrar no mérito, porque trata de outra matéria, é que tem aqui o poder público, certo? Ele vai prestar serviços públicos para a população. Uma das formas de você descentralizar o préstimo desse serviço público é através de concessão. Essa concessão pode se dar para pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, para particulares. Então, a concessão se dá, a concessão de serviço público pode se dar para um particular. Então, se existe aqui uma relação de consumo entre o consumidor e uma empresa, por exemplo, Ecovias, né? É uma concessionária de um serviço público. Se existe uma relação de consumo entre essas duas pessoas, por mais que essa concessionária esteja subordinada a uma agência reguladora federal, o simples fato de ela estar subordinada a essa agência reguladora federal não dá a competência, não transfere a competência de uma eventual lide, de um eventual embate judicial, entre consumidor e concessionária, para a Justiça Federal. Essa aqui é uma competência da Justiça Comum, ou seja, da Justiça Estadual. Tá bom? Ficou claro? Olha que coisa linda este quadro, todo rabiscado. Se não prestou atenção na explicação, não entende nada. Bem, vamos continuar. E como funcionam os atos, contratos e licitação nas autarquias? Os atos, tanto da administração pública direta quanto da indireta, eles podem ser administrativos ou de direito privado. Quando o ato é administrativo, nós temos aqui a administração em uma posição de superioridade em relação ao particular. Por quê? Porque a administração pública, ela trata dos interesses coletivos, do interesse público. Então, os atos administrativos, eles estão em um nível superior, em um nível acima, presumivelmente em um nível acima. Já quando os atos são de direito privado, há uma horizontalidade. Ou seja, a administração pública e o particular estão num plano horizontal. Eles têm os mesmos direitos e deveres. Aqui não. Aqui é a verticalidade. Ok? Então, a administração está aqui em cima e o particular está aqui embaixo. Da mesma forma, nós temos também os contratos. Nós temos contratos administrativos, onde a administração pública está em uma posição de superioridade, há uma verticalidade entre as partes, né? E aqui nós temos as cláusulas.
exorbitantes, exatamente pela existência de superioridade da administração pública, e temos os contratos de direito privado, que não precisa se falar, aqui a horizontalidade, certo? E essa horizontalidade faz com que tanto a administração quanto o administrado estejam em posição igualitária no contrato. Perfeito? Sabendo disso, qual que é a regra da autarquia? Nas autarquias, a regra é que tanto os atos quanto os contratos são administrativos, ou seja, estão em posição de superioridade a uma verticalidade. Ok? E a exceção é quando ele realiza atos ou celebra contratos privados. Nessa situação, a igualdade entre as partes. Vale dizer que todos os contratos que são firmados pelas autarquias necessitam respeitar a Lei 8.666 de 93, que é a lei das licitações, certo? Então, os contratos das autarquias precisam de licitação prévia. Sempre? Não, claro que não. A Lei 8.666 de 93 traz algumas exceções. Então, as exceções que são aplicadas para a administração pública direta são aplicadas também para as autarquias. Por quê? Porque as autarquias precisam observar a Lei 8.666, que é a Lei de Licitações. Perfeitinho? Vamos tratar das prerrogativas das autarquias. A primeira delas é a imunidade. Nossa, está muito feio isso aqui. Espera aí. Depois eu escrevo. É a imunidade tributária recíproca. O que é isso? A gente sabe que a Constituição Federal ela traz um regramento que veda os entes federados de cobrarem tributos entre si. Ou seja, um Estado não pode cobrar tributo de um município, nem vice-versa, nem a União. Não se cobra tributo entre um ente e outro. E essa imunidade tributária recíproca ela é estendida para as autarquias. Mas o que das autarquias não pode ser cobrado tributo? Né? Não se pode tributar patrimônio, renda e serviços das autarquias, desde que eles estejam vinculados à atividade essencial. Então, coloquei a regrinha aqui, ó. Imunidade tributária recíproca. Regra: aplica desde que patrimônio, renda e serviços estejam vinculados à atividade principal. Este é o entendimento literal da imunidade tributária recíproca aplicada às autarquias. Só que o STF já se posicionou no sentido de que é aplicada também a imunidade recíproca para a renda que é decorrente de atividades que são estranhas à finalidade da autarquia, mas que o lucro obtido com essas atividades estranhas é aplicado integralmente nas finalidades essenciais da autarquia. Certo? Então, tanto a regra quanto a exceção são válidas. Se há vínculo à atividade principal, não se tributa. E se não há vínculo à atividade principal, não vínculo, mas o lucro é aplicado, é retornado para a sua atividade precípua,
também é aplicada a imunidade tributária recíproca, ou seja, não se tributa esse lucro aqui. Perfeito? Próxima prerrogativa, empenhorabilidade dos bens e rendas. Os débitos que são oriundos do trânsito em julgado contrário à autarquia devem respeitar o sistema de precatórios, conforme o artigo 100 da Constituição Federal. Você não pode simplesmente executar um título executivo judicial diretamente. Você não pode executar diretamente a autarquia. É necessário obedecer ao sistema de precatórios constante da Constituição Federal. Próxima prerrogativa é a imprescritibilidade dos bens, ou seja, é vedado o uso capião dos bens da autarquia. Por quê? Porque são bens públicos, como já bem vimos, de acordo com o artigo 98 do Código Civil. Próximo, prescrição quinquenal. As dívidas e os direitos contrários das autarquias, ou seja, se a autarquia tem uma dívida para comigo, essa dívida prescreve em 5 anos. Então, é aplicada a prescrição quinquenal. Outra prerrogativa, os créditos da autarquia estão sujeitos à execução fiscal. Ou seja, se eu devo para uma autarquia, a autarquia vai inscrever o meu débito na dívida ativa e vai promover a execução fiscal. Outra prerrogativa, elas gozam de prazo em dobro para se manifestar nos autos. Isso está constante no artigo 183 do novo Código de Processo Civil. Outra prerrogativa, que é processual, é de que há o duplo grau de jurisdição obrigatório. Então, se eu ajuizo uma ação, por exemplo, contra a autarquia ajuiza uma ação contra mim e é julgado em primeira instância, há a obrigatoriedade da segunda instância. Mesmo que não interponha recurso, nem a autarquia interponha recurso, o juiz envia diretamente para a segunda instância. Há algumas exceções. Quais são elas? Então, aqui, isso aqui é importante. Duplo grau de jurisdição é aplicado para a administração pública direta e para as autarquias. Ok? Exceções. Se o valor da causa for menor que 1.000 salários mínimos contra a União, contra a favor da União, menor que 500, 500 salários mínimos contra a favor dos estados, Distrito Federal e capitais dos estados, e se for inferior a 100 salários mínimos para os outros municípios. Aí, se tiver dentro de uma dessas três hipóteses, não há duplo grau de jurisdição. Ok? Ficou bem simples. Bom, vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo mais rápido sobre agências reguladoras. Perfeito? Um grande abraço, até o próximo vídeo.